Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, verso 27 até o final do verso 30. Vamos fazer essa leitura, essa passagem que nós estamos meditando. Filipenses 1, 27 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Deus abençoe a sua palavra. Pai, muito obrigado mais uma vez, porque realmente é um privilégio para todos nós poder chegar nessa noite, no final de um dia de lutas, de batalhas, mas também, Pai, poder chegar à Tua presença e saber que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor mesmo que nos edifica, nos fortalece e dá tudo aquilo que realmente nós precisamos, Pai. E nessa noite nos anima, nos ajuda mesmo com a Tua santa e bendita palavra, que ela venha nos desafiar a cada um dos nossos corações. E assim, Pai, precisamos muito. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo, que Ele venha mesmo falar aos nossos corações e assim edificar a Tua igreja aqui reunida. Se porventura há entre nós alguém que não tem mesmo a alegria da salvação, que o Senhor faça uma obra especial nessa vida preciosa. Então entregamos esse momento em Tuas bondosas mãos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, o trecho que nós estamos meditando, começamos dos últimos estudos, o apóstolo Paulo aqui, sabemos já que ele está numa prisão, ali em Roma, e no finalzinho desse verso, ele diz assim, verso 30 que nós lemos: Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então esse homem, ele está falando de numa batalha, de uma guerra, de um combate, de uma luta. E essa luta é espiritual. E ele diz aqui no finalzinho do verso 28, lutando juntos pela fé evangélica. Então, amados irmãos, nós estamos realmente numa luta, num combate espiritual. E Paulo quer deixar bem claro isso para aquela igreja, E esses amados irmãos aqui, eles eram realmente testemunhas, até oculares. Eles viram até como iniciou essa igreja. Paulo foi preso ali em Filipos, porque estava pregando o Evangelho que liberta o homem da escravidão do pecado, que liberta realmente o homem do império das trevas, do reino, do inimigo, do reino mesmo de Satanás. E é uma guerra espiritual. Ele escrevendo aos Efésios, ele diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, nem contra sangue e carne, mas sim contra os principados,
as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestes. E é verdade, é fato, né? Então, Paulo tinha uma moça, ela tinha espírito de adivinhação, e ela gerava muito lucros aos seus senhores ali em Filipenses, né? E ela foi liberta, né, do inimigo. E é esse o evangelho que liberta o homem, né, da escravidão do pecado. Mas continua realmente essa batalha. E Paulo está dizendo aqui, olha, é para lutar mesmo, né? E eu quero incentivar os irmãos, a nós hoje à noite. Eu vim para cá também debaixo de muita luta espiritual, né? Então, é para nós a palavra, não é para eu que estou, não, é para nós a palavra, para mim hoje à noite também. Então, temos o alvo aqui, o objetivo, né, que estávamos vendo no último estudo, de viver agora como não só cidadãos terrestres, terrenos, como ele disse que os filipenses eram, né, lá era uma colônia romana, não viver só como os romanos, mas agora uma outra, né, visão, uma visão celestial, como cidadãos dos céus, que estão caminhando para uma pátria, a nossa pátria celestial, mas ainda estamos aqui, não é? Então nós devemos viver não mais como cidadãos terrenos, mas como cidadãos dos céus. E gera em nós responsabilidades, né? Então, Paulo diz aqui no verso 27, olha, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. E estamos explorando bem, não é, ao máximo, essa nova vida. E eu coloquei 3 coisas aqui, né? Vivei com responsabilidade, acima de tudo, né, a nossa prioridade, e por modo digno do Evangelho, dignidade em relação ao Evangelho de Deus, de Cristo, né? Nós somos agora responsáveis para viver dessa maneira. Então, no último estudo, nós estávamos vendo que é questão agora de conduta, de comportamento, de procedimento, de atitude mesmo, de vida, não é? Que é vida, e no sentido mesmo, vida espiritual, porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu mostrei vários versículos que, como novas criaturas em Cristo, devemos viver de uma forma digna, realmente, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é individual, irmãos, é pessoal, né? Eu tenho que ter a minha luta, a minha batalha, você, nós, cada um de nós temos que enfrentar. E somos desafiados, não é, a viver dessa forma, ou seja, é o meu alvo, é a minha meta. Não que nós já temos alcançado, mas nós prosseguimos, não é? É esse o alvo, viver realmente de uma forma digna do Evangelho. E a parte negativa é não mais como vivíamos outrora, não é? Paulo mesmo incentiva isso. Olha, outrora vocês eram indignos, não estavam como filhos de Deus, não eram filhos de Deus, muito pelo contrário, eram filhos da desobediência, filhos da iniquidade, filhos da ira, e não mais andeis como terrenos, como gentios, né? E aí nós vimos isso, como andavam outrora os gentios, mas agora como filhos de Deus, como cidadãos dos céus. E aí, irmãos, é o nosso novo estilo de vida. Então vamos ver realmente na prática, né? Semana passada nós fizemos a introdução disso, e agora para a parte prática mesmo, ou seja, responsabilidade
de cada um de nós, a prioridade na minha vida e a forma de viver em dignidade. E eu gosto muito de Efésios, no capítulo 4, abra sua Bíblia, que Paulo aqui dá uma descrição até cronológica, eu acho muito interessante. Ele diz aqui, Efésios capítulo 4, no verso 1, olha, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Essa carta também foi feita, escrita, juntamente com a de Filipenses, ali naquela prisão. Veja, que andeis, né, de modo digno da vocação a que fostes chamado. Então, com essas três coisas na mente, responsabilidade, né, prioridade e dignidade, então Paulo diz aqui, olha, a primeira coisa, ele fala no verso 2, devemos andar, veja, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, duas coisas aqui, né? Dignidade de andar. Primeira coisa, com humildade e mansidão. Irmãos, outrora, né, nós podemos dizer assim, não tínhamos essa qualidade ou essa virtude de sermos humildes. Não, o homem natural, por natureza, ele não é humilde de forma nenhuma, mas agora Paulo está dizendo, né? Andai-vos, veja, não é humilde com humildade, é com toda, né? E eu fiquei hoje muito triste, né? Porque a gente começa a fazer um autoexame e esbarra na gente mesmo, né? Mas o alvo aqui é esse, andar com toda humildade e mansidão. Sabe, amados, seria até bom antes disso, porque parece que o Paulo está dizendo assim, ou dando algo que é impossível para a gente realizar. Né? Olha, andem com toda humildade e joga para lá a responsabilidade. Não, muito pelo contrário. É bom até antes. A possibilidade disso não é impossível porque a Trindade está envolvida nesse desafio para nós, para cada um de nós. Eu estava realmente pensando sobre isso, mas a Trindade está, porque de mim mesmo, do Herbert aqui, eu não ia conseguir, e nem vou, nem você. Mas com a Trindade, sim. Veja, no capítulo 5 de Efésios, ele vai mostrar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para nos ajudar a podermos realmente, né, viver dessa forma. Ele diz aqui no Efésios capítulo 5, verso 1, olha, sede, pois, não é, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, eu devo imitar a Deus como filho de Deus, não é? Como filho amado, ou seja, nós somos exortados e desafiados a imitar, primeiramente, a Deus. Mas como, não é? Eu vou imitar a Deus se eu não posso ver Deus? Deus é espírito, não é verdade? Ninguém pode ver Deus. Mas Deus é tão bom, irmãos, que ele diz aqui no verso 2, olha, e andai, está vendo? Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, Deus se revelou na pessoa do seu Filho, né? Nós sabemos que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus. Ou seja,
devemos imitar, ter um alvo, né? E, amados irmãos, geralmente, né, nós imitamos as coisas, imitamos as pessoas, e aqui devemos imitar quem? A Deus, que é o nosso Pai. Filho, ele não imita o pai? Eu descobri que o Rafael gosta das mesmas coisas que eu, né? Comida, as bebidas que eu tomo, as coisas, ele me imita mesmo. Tava descobrindo até esses dias, sabe? A Simone já tinha me dito, mas eu percebi. E, né, então, o filho, geralmente, ele imita o pai. Faz as coisas que o pai faz. E tem muitos filhos, né, imitando o pai. Coisas boas e também coisas que não convêm. Muitos mesmo, sabe? E aqui Jesus, a Bíblia diz que ele imitava o pai. Não foi Filipe que disse, Senhor, mostra-nos o pai? Foi Filipe, né? Filipe, Senhor, mostra-nos o pai. Aí Jesus disse, olha, vocês têm me visto, né? Têm convivido, têm andado comigo. Quem a mim me vê, vê quem? Vê o pai, né? Então, irmãos, é muito importante. A filha imita a mãe, né? Enfim, mas nós somos exortados a imitar Deus e andar como Cristo andou, né? Como o nosso mesmo, o Senhor Jesus amou. E aqui diz que ele andou como um sacrifício, como oferta, enfim, né? O Senhor Jesus é um alvo perfeito. Não só o Pai como o Filho, mas no verso 18 diz assim, olha, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, para nós andarmos, né, de uma forma mesmo, nós vamos ver, digna do Evangelho, está aqui. Devemos estar o quê? Cheios do Espírito Santo. Eu só vou poder andar imitando a Deus, imitando a Jesus, se eu tiver o Espírito Santo habitando em mim, né? Porque de outra forma eu vou andar como um gentio, que a Bíblia diz, quem não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele, não pertence. Mas, de uma vez que nós temos, aí sim há a possibilidade, né? Por isso que é colocado sobre nós responsabilidade. Mas diz aqui, enchei-vos do Espírito. É um desafio. Quem tem, né, agora se tornar cheio do Espírito. Eu lembro do pastor Fred, ele dizia, uma coisa é ter o Espírito Santo, né, a presença dele. Outra coisa é estar cheio do poder do Espírito Santo. Para o quê? Poder enfrentar, poder mesmo viver. Então, diante disso, né, voltemos aqui, né, agora podemos sim, como Paulo falou, né, andar em dignidade. E aí ele diz aqui, Efésios 4:2, com toda humildade e mansidão. Ou seja, essa virtude, né? E a humildade e a mansidão é fruto do Espírito Santo. É fruto de uma nova vida, né? De uma vida transformada. Ou seja, Jesus é o mais alto, né, e sublime exemplo de humildade. Domingo de manhã eu lembrei o pastor Nivan, mesmo aqui em Filipenses, né, ele leu aquela parte, assim, o ápice, né, da humildade na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo se tornou humilde a ponto de se humilhar. Ele colocou a humildade de Cristo no seu ser. O Senhor Jesus, ele era Deus, né? Mas ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, se humilhou, ou seja,
no seu ser. Mas não só isso, ele falou no seu serviço, né? Jesus se tornou servo e serviu. Marcos diz, ele não veio para servir, aliás, ser servido, né? Mas para servir e dar a sua vida por outros. E se humilhou, mesmo, né, no meio de um mundo, se fez servo, obediente, e a humilhação maior, o seu sacrifício, foi até a morte, né, e morte de cruz. Então, é o exemplo que Paulo está dizendo, né? Olha, imita a Deus. Como? Como Jesus. Ele amou até o fim, né? Que se humilhou, se entregou. Então, ande dessa forma. Sabe, amados, é difícil. Não é fácil, não, né? Nós nos humilharmos, sermos realmente humildes, é muito difícil, né? E mansos de coração. Jesus era o quê? Manso. Ele diz, vinde a mim, né? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo, né? O meu jugo é suave e eu sou manso e puro de coração. Sabe, irmãos, dias assim difíceis, vamos a Jesus, vamos imitá-lo, né? Vamos realmente exercitar essa mansidão, essa humildade. E ele venceu. Jesus venceu o mal com o bem. Né? Olha só aqui, 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro... Não é 1 Pedro, desculpa, capítulo 2, diz assim, 1 Pedro capítulo 2, verso 18, Pedro está dizendo, olha, servos, né, para nós, sede submissos, com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também até aos perversos. Olha só, que desafio. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, suportar, né? Tristeza, não é fácil, sofrendo injustamente, olha só, por motivo da sua consciência para com Deus. Irmãos, é muito profundo, né? Um desafio muito grande para mim hoje à noite, para todos nós. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Que loucura é essa, né? Chamado para sofrer, para se humilhar, para ser manso no meio dessas coisas? Sim, diz aqui. Pois o que também Cristo, olha, sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo. Esse que é o desafio, né? Para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Toda ação, né, tem uma reação e é de igual intensidade. E é normal a pessoa reagir, né, em uma situação, mas aqui a reação com a mesma intensidade é não revidar com ultraje, muito pelo contrário. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E muitas vezes, irmãos, nós devemos orar assim, sabe? Nós tomamos atitudes, muitas vezes intempestivas, né? Impensadas, na carne, e quem está do outro lado recebe e não deve reagir da mesma forma.
Acho que a gente deve orar pela pessoa. A pessoa está com algum problema, tem algumas dificuldades, né? Ora. Eu estou aprendendo a fazer isso, viu? A orar quando eu recebo algo que me afeta pessoalmente, espiritualmente, eu oro. Estou orando pelas pessoas, né? Me alivia, me anima até, né? Deus dá a graça. Então, não revida com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha, a melhor coisa, muitas vezes, em situações, coloca diante de Deus, né? Deixa, Deus vai tratar. Diz aqui, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos, veja, para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e ao bispo das vossas almas. Então, o alvo aqui é Cristo, né? Jesus viveu de forma humilde, manso, mas também mansidão não quer dizer moleza, não, né? Você manso é a pessoa cordata e tal, mas não seja mole, não. Não está dizendo moleza. Jesus era um manso, mas lembra que o Paulo está dizendo, lutando junto pela fé evangélica? Jesus enfrentou inimigos, né? Paulo está enfrentando inimigos que nós vamos ver, e nós estamos enfrentando os inimigos de quê? Da fé, né? Da fé evangélica, dessa fé que, assim, nós abraçamos e estamos vivendo. Então, amados irmãos, no teu dia a dia, teu trabalho, onde você está, no meio da família, no meio, vai ter, né, os inimigos. E nós sabemos que, irmãos, para vencê-los, é dessa forma aqui, sendo mesmo humilde, sendo manso, pode até ser para o mundo, uma atitude de covardia, né? Mas não, Jesus venceu, paga o mal com o bem, né? Paga com o bom. Aliás, Romanos capítulo 12, olha que nós somos exortados aqui. Romanos capítulo 12, versículo 16, Romanos 12, 16, diz assim, olha, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, né? Humildes, diz aqui, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal. Muito pelo contrário, veja, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Veja, e se possível, no que depender de ti, de vós, quanto, né, diz o Paulo aqui, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, né? Busca a paz. Aliás, o escritor aos Hebreus 12, 14, diz assim, né? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, né? Então, a característica do Filho de Deus é que ele não vive, né, buscando a guerra, mas muito pelo contrário. Se depender de vós, tenha paz com todos os homens. Veja, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, não é? Dá lugar aqui, não é a tua ira. Deixa Deus trabalhar. A ira é de Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus vem contra toda a impunidade, contra toda a maldade. E deixa Deus tratar, não é? Coloca na mão de Deus. É difícil, porque muitas vezes nós queremos nós mesmos resolver, né?
com a nossa força, com a nossa capacidade, com aquilo que a gente tem. Mas aqui o aprendizado, para mim e para nós hoje à noite. Né? Dá lugar, dá a Deus. Diz aqui, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Né? Então deixa Deus trabalhar e nem fique alegre com a desgraça do outro, do irmão, da irmã, nesse sentido, ou de uma pessoa. Não, deixa Deus, entrega na mão de Deus. Né? Isso é aprendizado, nós temos que realmente colocar em prática. Verso 20, olha, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, que morra, né? Morre desgraçado. Natanael riu agora. Morre desgraçado, né? Diz que quando vê alguém na sarjeta lá, termina de pisar para matar, né? Deixa. Mas diz aqui Jesus: dá-lhe de comer. Se tiver sede, que tu morra, né? Desgraçado. Mas diz: dá-lhe de beber. Por quê? Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, o normal, o natural é você retribuir o mal com o mal que a pessoa te fez. Né? Mas aqui, você vai quebrar uma pessoa, a pessoa está todo o tempo, né? E você está retribuindo de outra forma. Aí vai chegar um ponto, rapaz, eu vivo metendo a pena nesse cabra, né? Vivo tratando mal, mas só quero o mal dessa pessoa e a pessoa está retribuindo. O que é que ele tem? O que é que essa pessoa tem que eu não tenho, né? Irmão, nós temos Cristo Jesus, Ele é a diferença, né? Então, lembra do pastor Fred, que ele contava uma história, né, de um vizinho lá, que o homem crente, né, ele orava pelo vizinho, e o vizinho tratava mal, né, ela falou assim, mata o cachorro e tudo, e enfim, né? No final, esse homem ganhou esse homem para Cristo, fazendo bem, ajudando, enfim, né? Então, é difícil, né, irmãos? Mas isso é viver de forma digna do Evangelho. É o desafio para mim hoje à noite, para todos nós. Diz aqui, olha, não te deixes, né, vencer o mal, mas vence o mal com o bem. E nós lemos ainda há pouco como Jesus venceu, né? Foi dessa forma. Então, é maravilhoso, né? Então, volte lá. Viver de um modo digno do Evangelho, em dignidade. Paulo diz aqui, Efésios 4, 2, né? Com toda humildade e mansidão. Aí a segunda coisa aqui do versículo diz, olha, agora, longanimidade, né? E acompanha, diz aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. Longanimidade é paciência, a famosa paciência de Jó. Viver de uma forma paciente. E diz aqui, suportando uns aos outros em amor. Interessante que a longanimidade é fruto de quê? Do Espírito Santo. Né? Nós acabamos de ler que nós devemos estar cheios de quê? Do Espírito Santo. Né? É a trindade envolvida aqui, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, né? Mansidão e domínio próprio. Então, um irmão, familiar, um amigo, um colega de trabalho, né? Diz aqui que nós devemos o quê? Suportar. Tem pessoa difícil, né? De lidar. Eu sou um, viu? Eu sou muito difícil de lidar. Então, por favor, me suportem, viu? Em amor, que eu vou suportar vocês também, né? É isso aqui, irmãos, é prática, né? Longanimidade, ou seja, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos orar, né, irmãos?
eu estou desafiando a mim mesmo, a todos nós, a orarmos, para sermos mais pacientes, para suportarmos mais, não é aquilo que realmente está incomodando, me incomodando. Vamos orar. Orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares e pelos nossos até, entre aspas, né, inimigos, porque nós não devemos ter inimigos, não. Aliás, não é o que Paulo diz? A nossa luta não é contra carne e sangue, e quanto mais cheio de Deus, cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele vai me dar a graça de entender o irmão, a irmã, a esposa, o marido, o filho, a filha, enfim, né? Entender as pessoas. Eu estou me esforçando, viu? Mas é isso que o Paulo está dizendo aqui, né? Então, dignidade. Verso 2, humildade e mansidão, longanimidade com paciência, suportando. Aí, verso 3, diz aqui, olha, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Então, vamos aliterando, né? Dignidade, primeiro, humildade e mansidão, longanimidade e paciência. Agora, Paulo fala em unidade. Veja, do Espírito no vínculo da paz. A unidade. Irmãos, aqui essa coisa de unidade, né, coisa única, que é difícil num corpo. Né? No corpo há a diversidade, mas aqui Paulo está dizendo que nós devemos nos esforçar, olha só, né? É um esforço, é sacrifício, e diz aqui, diligentemente. Eu me tremi todinho hoje, né? Porque eu não posso desistir nunca. Eu tenho que me esforçar diligentemente para preservar a unidade. Muitas vezes não depende de você, mas o que depender de vós, né? Diga diligentemente, olha, se esforça por preservar a unidade do Espírito, né? Aqui está falando do Espírito Santo no vínculo da paz. E veja, a unidade é um aqui. Aí Paulo vai dizer, olha, há somente um corpo, não é? Está falando do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos corpo, fazemos parte do corpo espiritual de Cristo. Aí, meus amados, pode ter preto, branco, amarelo, inglês, japonês, africano. Se está dentro do corpo de Cristo, é um só. Né? Mais ainda, presbiteriano, batista, pentecostal, enfim, né? O pastor lembra, ele dizia, presbatecostal independente, não é denominações, não. Faz parte do corpo, é o corpo de Cristo. Então há só um. E nós sabemos que há no mundo inteiro problemas, né? Divisões entre denominações, entre missões, enfim, né? É triste, mas é para nos esforçar diligentemente para preservar a unidade. Há um só corpo, veja, um só Espírito, né? É o único Espírito Santo. Se a gente gastava aqui 1 hora, 2 horas em cada subponto desse, né? Mas é para dizer, há um só Espírito. É o único Espírito Santo que te salvou, que te chamou, que, né, te convenceu. Veja, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. A única esperança é Cristo, a bendita esperança. Né? Há um só Senhor. Aqui esse Senhor é Jesus Cristo. Há um só Senhor, é Cristo o Senhor. Há uma só fé. Não há várias fés, não. É uma só fé. E a fé é a fé que nos foi dada. Mediante a fé, essa fé de crer, de acreditar. Não é uma só fé. Veja, um só batismo. Fomos batizados em um só batismo pelo Espírito Santo no corpo espiritual de Cristo. É um batismo único. Veja, e há um só Deus e Pai de todos. De todos quem? De todos os seus filhos verdadeiros. Não é de todo mundo, não.
Muita gente aqui diz, olha, usa isso aqui, olha, tá vendo? Deus é o Pai de todos. Não. Paulo está escrevendo aos Efésios, aos santos que vivem em Éfeso, né? Criados em Cristo Jesus. Então fala aqui, um só Deus dos seus filhos. As criaturas de Deus e os filhos. Um só Deus, ele sim, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, irmãos, dignidade, né? Humildade e mansidão, longanimidade e paciência, unidade do Espírito nessas coisas todas. Aí, versículo 7 até o 12, fala aqui da capacidade dos dons, né? Andar mesmo debaixo da capacidade dos dons espirituais. Diz aqui, olha, e a graça foi concedida a cada um de nós. Essa graça aqui é dom, né? A cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu, veja, dons, né, aos homens. Ora, o que quer dizer? Subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, mostrando, né? E esse Jesus é que ele fez toda a obra e ele é que tem o poder de dar o dom, né? O dom espiritual. E aí envolve, olha, verso 11, e ele mesmo, né, concedeu os dons para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Aí tem lá Coríntios e Romanos dons diversos, né? De cura, de língua, de socorro, enfim, né? Mas temos que andar na capacidade dos dons, não na minha, né? Porque o Paulo ele estava escrevendo aos Coríntios, explicando, porque os coríntios eles receberam dons espirituais e eles estavam ignorantes em relação a isso. Eles achavam, porque um recebeu um dom de uma coisa, outro do outro, eram melhores do que os outros irmãos, né? Eram escolhidos. Não, não é isso não. O dom, a capacidade do dom está aqui, o verso 12. Olha, tem propósito nos dons. Diz aqui, é com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Primeiramente, né, Deus me dá um dom é para me aperfeiçoar. Tem um fim proveitoso no dom. Depois, para o desempenho do seu serviço, para eu melhor desempenhar a obra de Deus, porque por mim mesmo eu não tenho capacidade. É Deus que capacita. E a terceira coisa diz, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, né, esse é o propósito, que nós devemos andar com dignidade, na capacidade dos dons, sabendo que Deus nos deu com esse objetivo. Primeiramente para me santificar, depois para desempenhar um serviço melhor para o corpo de Cristo, né, e para edificar a igreja do Senhor. Então, irmãos, diz aqui, né, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o alvo, né, é que a igreja ela cresça, desenvolva e chegue mesmo à maturidade, que é a próxima coisa, né? Não só a dignidade de andar em humildade e mansidão, em longanimidade, paciência, suportando uns aos outros, em unidade do Espírito, na capacidade dos dons espiritual. E agora, verso 14 até o 16, é a maturidade espiritual. Diz aqui, olha,
para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, Paulo, ele ora pelas igrejas, que aumente mais e mais o amor, a compreensão, o discernimento, a capacidade, ou seja, a maturidade espiritual. Pastor Diogo estudou bem conosco, a maturidade da igreja. Sejamos homens, mulheres, jovens. Então, cada um dentro da do seu crescimento, do seu desenvolvimento. E, finalmente, Paulo, do versículo 17, entra pelo capítulo 5, capítulo 6, até o verso 9 do capítulo 6, irmãos, andar em dignidade, em humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, na unidade do Espírito, na capacidade dos dons espirituais, na maturidade espiritual e sim, em santidade. Aqui Paulo vai tratar de santidade, não mais andeis, como andavam os gentios, ou seja, deixando isso e para isso, deixando o mundo e seguindo para Deus, a santidade mesmo propriamente dita. E aí, irmãos, a gente pode passar aqui até Jesus voltar. Eu sempre digo, enquanto Jesus não voltar, vamos pregar o evangelho da salvação e vamos pregar a santidade, a vida santa, a santificação até a volta de Cristo. E aqui abre um leque muito grande sobre santidade, Mas eu não vou assim explorar tudo, mas só dizer que andar em dignidade, acima de tudo, como o meu alvo, a minha responsabilidade, ou seja, a prioridade da minha vida, é tudo isso aqui que nós vimos. Por isso que o apóstolo Pedro, abra sua Bíblia lá, em 1 Pedro, capítulo 1, Pedro diz assim, olha, verso 13, 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Há uma bênção por vir, mas enquanto isso, vamos ser sóbrios, vamos mesmo, diz aqui o Pedro, cingir o nosso entendimento, que o Senhor está vindo. Como, veja, filhos da obediência, não mais, não estamos falando mais do passado, na época da iniquidade, da desobediência, mas como filhos da obediência, filhos de Deus, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância espiritual, éramos ignorantes em relação às coisas de Deus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que te chamou, aquele que me chamou, Deus, tornai-vos santos também vós mesmos. E aí, irmão, diz aqui, isso aqui é tudo, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Aí envolve a trindade, como nós vimos no início, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ora,
Se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, se eu digo que eu sou crente em Jesus Cristo, filho de Deus, ou evangélico, ou o nome que disser, né? Então diz aqui, portai-vos como tal. Veja, com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, a santidade, irmãos, é durante a minha peregrinação até a glória. Aí diz aqui, eu sou exortado, é imperativo, chamado a ser santo, a imitar Deus, a imitar Jesus, o Espírito Santo. E veja, isso aqui que é difícil, né? É em todo o vosso procedimento, em cada área da nossa vida, em cada momento, em cada coisa que eu fizer. É um desafio muito grande. Nós devemos realmente perseverar isso aqui. É a vontade de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, a vontade de Deus para os seus filhos é a vossa santificação. Então, irmãos, hoje à noite, volte aqui para Filipenses, né? E 1:27, Paulo diz assim, né? Olha, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Sabe, amados, a nossa responsabilidade, né? A nossa prioridade e andar mesmo em dignidade. Envolve tudo isso que eu falei aqui. É muita coisa. Nós somos muito pequenininhos, não é? Mas eu lhe digo, se a cada dia eu pedir do Senhor, Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, me ajuda, né, a viver realmente. Essa é a minha responsabilidade. Senhor Jesus, me dá que, acima de tudo, a prioridade da minha vida seja mesmo andar de uma forma digna do Teu Evangelho. Irmãos, Ele vai nos ajudar. E eu lhe digo, né? Olha, é guerra, é luta, é batalha, é combate. E aí na próxima semana tem mais coisas boas aqui, porque Paulo diz, né? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E é o nosso desafio para a próxima semana. Amém? Pai, nós reconhecemos, Senhor, que precisamos muito de Ti. Olhando essas coisas aqui, o desafio que o Teu servo Paulo deixou para aquela igreja ali em Filipenses, é o mesmo desafio para nós hoje à noite aqui na Igreja Hebron. Olhando pessoalmente, Senhor, a minha vida, individualmente, eu fico muito triste porque estou muito longe disso. Mas o Senhor possa nos animar hoje à noite e nos ajudar. É a Trindade mesmo, com todo o Teu poder, a que nós possamos, que eu possa viver com responsabilidade, andar mesmo, caminhar, progredir, Senhor, dando prioridade na minha vida a andar de uma forma digna do Teu Evangelho. Nos perdoa, Senhor, porque realmente temos falhado como homens e mulheres. Perdoa mesmo, Pai, o meu pecado, os nossos pecados. E nos ajuda, Senhor, a colocar isso em prática em nossas vidas. Cada um aqui sabe das dificuldades, das lutas, mas que o Senhor nos anime hoje à noite
que nosso alvo possa ser mesmo isso para as nossas vidas. Abençoa cada um que chegou aqui, aqueles que já são teus e os que ainda não são, Pai, possam mesmo entender a necessidade da salvação. Nós entregamos, Pai, nossas vidas em Tuas mãos. Nos anima, Senhor, com a Tua palavra. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.